Cristãozão, tá mudo aí, viu? Tá mudo, nego. Boa noite, Airão. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Se não fosse o Airão, a gente ia começar mudo hoje. Obrigado, Airão. Boa noite. Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na bênção? Shalom. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, Crislaine. Boa noite, Cris. Boa noite, Sara. Boa noite, Bianca. Boa noite, Aline. Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Boa noite, Luísa. Boa noite, Luísa. Boa noite, Laís Farrapo. Boa noite, Maria. Boa noite, Rose. Boa noite, Cláudio. Vamos lá, meu povo, vamos ativar, vamos ativar, vamos botar energia nisso aqui. Boa noite, Eda. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Rosimeire. Boa noite, boa noite. Shalom, Deus abençoe vocês. Boa noite, Marquene. Boa noite, Valesca. O povo tá entrando aí, pessoal. Boa noite, Altair. Shalom a todos vocês. Boa noite, Tarlin de Souza Pierre. Boa noite, Micael. Enquanto você vai entrando, já vai pegando papel, caneta. Ó, o chat aí tá pegando fogo, ó. Boa noite, Jonathan de Tramandaí. Deus abençoe. Shalom, meu irmão. Valesca. Boa noite, Valesca. Boa noite, Arley, Rembrandt. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Coisa boa. Braga velho, meu Braga velho. Já chamei tanto Braga hoje, gente, que vocês têm noção, não. Ah, Braga! Vai ser bênção, Braga. Estamos na véspera da nossa conferência o ano do nascimento aqui em Brasília. Nossa equipe toda já está em Brasília. A montagem do evento já começou. Estamos em dias extraordinários aqui. Amém? Bom, vamos orar? Vamos orar? Vamos tirar um tempo de oração? Para o que você está fazendo aí. Pausa um pouquinho, respira, respira fundo. Vamos pegar, já separou, né? Papel, caneta também para a gente começar nossa live. Mais um dia de provérbios para empreendedores. Mais um grande dia. Vai ser bênção. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e vamos tirar um período de oração. Pai, nós entramos na tua presença nessa noite, Senhor, e queremos, em primeiro lugar, Senhor, nos colocar na tua presença. Nós queremos, Pai, nos colocar diante de ti. Por isso, acessamos juntos, unidos, como um só povo, Deus. Agora nós unimos a nossa oração. Ligamos, Pai, no céu e que seja ligado na terra. Um tempo de sabedoria, um tempo de entendimento, um tempo de discernimento. Em nome de Jesus Cristo, nós acessamos, por meio de Jesus, as regiões celestiais. E diante do teu trono, Pai, nós queremos te pedir, Deus amado, Pai celestial, abençoa esse estudo de hoje, Senhor. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa destravar vidas, que o Senhor possa alinhar destinos, que o Senhor possa, nessa noite, quebrar cadeias, correntes, porque a tua palavra diz que o teu povo era destruído porque faltava conhecimento. Mas se nós estamos aqui dedicados ao conhecimento, é porque aquilo que era destruição vai se tornar em construção, vai se tornar em vitória, vai se tornar em coisas poderosas. Pai, que o conhecimento que estamos investindo tempo nesta noite possa ser como uma construção de uma estrada, como a pavimentação de uma estrada. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, acelera os passos desse homem, acelera os passos dessa mulher. Deus, se o destino dele ou dela estiver atrasado ou foi atrapalhado por espíritos malignos, em nome de Jesus, Deus destrava hoje, acelera o destino, traz alinhamento, faz esse homem andar com pressa, com velocidade, no rumo do destino do Senhor para a vida dele, no rumo do destino do Senhor para a vida dela. Quebra ciclos hereditários, traz prosperidade em todas as áreas para a vida deles, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, possa nos ensinar, nos alinhar, nos encher do poder do Espírito Santo, nos encher de sabedoria, de energia, nos encher de visão, estratégia, criatividade, força de vontade, poder de ação. E que em nome de Jesus nós possamos, Pai, nessa noite, receber uma porção do céu. Que norte, sul, leste, oeste não retenham aquilo que o Senhor já liberou. Porque eu creio que o Senhor tem uma porção para cada dia. Então nos entrega, Pai, o maná deste dia, a porção desse dia, Pai. Revigora essa mulher, revigora esse homem, Senhor. Tira o cansaço, tira o fardo dos ombros dessa pessoa, Pai. E em nome de Jesus Cristo, impulsiona ele, que ele venha sair hoje dessa live cheio de energia, de fé, de força de vontade, de alegria, de coragem, em nome de Jesus Cristo, de estratégia do céu para romper. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, porque tu és bom, tu és santo, tu és perfeito e poderoso. Nós te honramos e te servimos e te convidamos para esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém ou não amém? Você pode digitar um amém aí no chat ou não? Digita um amém aí no chat, dá um glória a Deus, faz alguma coisa aí para Jesus. Vamos digitar um amém aí? Você que está assistindo no YouTube também, coloca um amém aqui, escreve para nós de onde que você está assistindo esta live. Eu sei que às vezes você não pode estar assistindo ao vivo, ou você está nos acompanhando no YouTube. Escreve aqui para nós, você que está nos acompanhando, de onde você está nos assistindo. Coloca aqui um amém, escreve um eu tomo posse desta oração e nos acompanha. Aproveita e clica aí, acesse a nossa comunidade, compartilhe essa live com pessoas, para que Deus alcance também essas pessoas com sabedoria e instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Ó, hoje nós vamos para Provérbios capítulo 16. Metadinha. Passamos da metade. Provérbios capítulo 16. Deus vai falar demais hoje aqui. Eu tô com grandes expectativas para essa live de hoje. Olha só, o pessoal tá vivo aí no chat, hein, ó. Gente do interior de Goiás, Evanete, a Cleidiane, lá de Santana do Araguaia, no Pará. Quem mais? Olha só. Gente aí de Salvador, o Altair lá de Salvador. O Aires lá de Ribeirão Preto, a Karen de Santa Catarina. Glória a Deus. A Michele de São Paulo, a Roseli de São Paulo. E o povo tá vivo aí no chat, gente. É isso. Tem gente de Brasília. Matias tá lá na Argentina. Buritis, a Denise está em Buritis. Valesca em Juiz de Fora. Glória a Deus. A Aline aqui em Brasília. A Maria está em Boa Vista. A Angelita está lá no Canadá. A Rejane está em Brasília. O Matheus em Caxias do Sul. Tem gente de Goiânia. José está em Goiânia. Grace está lá em Imbé, no Rio Grande do Sul. Traduzindo, tem gente aqui de todo o país. E o melhor, também de diversas nações do Brasil, diversas nações do mundo, tem gente nos acompanhando aqui. Compartilhe essa live, né, com seus amigos, porque eu tenho convicção do poder de transformação que o céu tem gerado a partir dessas lives. Nós temos recebido testemunhos poderosos. Você que tem um testemunho, eu recebi um testemunho em áudio aqui. Você que tem um testemunho, nos envie o seu testemunho. É uma honra, é um prazer receber esse testemunho para que toda honra e glória também sejam entregues ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu já quero convidar meu pastor, meu líder, meu Deus do céu. O homem estava viajando e aí a gente estava aqui, sabe, segurando a ponta, mas falando, meu Deus, que saudade do meu pastor. Hoje o homem está ativado, viu, gente? Já acabou de sair de uma reunião, está entrando agora aqui junto com a gente, para honra e glória do Senhor. Meu pastor, a gente estava com saudade de você, meu pastor. Amém. Glória a Eu Deus, né? acredito, eu acredito. Daqui a pouco estavam mandando mensagem lá no Instagram. Nós não precisamos mais do senhor. Pode ficar aí. Tá igual eu Jamais. dentro da empresa, sabia, gente? Deixa eu contar para vocês.
eu comecei a pregar porque dentro da empresa eu já não tinha mais função. Então eu falei, eu preciso criar um cargo para mim que eles vão botar eu para fora. Falta pouco. Ai, meu pastor. E é o seguinte, nós estamos, eu falo em nome agora de mais de 200 pessoas, ou melhor, eu falo em nome, meu pastor, de toda a nossa comunidade do WhatsApp. Eu falo em nome dos mais de 1.100.000 seguidores no Instagram. Eu falo agora em nome de mais dos 1 milhão e lá vai pancada inscritos do YouTube, que só esse mês crescemos mais de 130 mil inscritos. Eu recebi os dados hoje. E é o seguinte, ou seja, estou falando agora em nome de quase 3 milhões de pessoas. É um estado. É um estado. Nós esperamos muito, meu pastor, que nesses 2 dias o céu tenha te enchido da porção diária dos 2 dias para que o Senhor transborde hoje unção de 3 dias guardado para nós. Amém, amém. Gente, vocês estão vendo toda essa fala do pastor Michel aí? Você está vendo? Ele é, ó, isso é fruto do Antunes, isso é filho do Antunes. É isso aí. Michel trabalhava numa academia quando conheceu o Antunes, né, Dá para Michel? ver, né? Hã? Dá para ver o Muso Fitness. Ah, você é o garoto fitness e agora, meu Deus do céu, secando do jeito que você tá aí, rapaz, logo, logo vai falar, já tô saindo da agência, tô voltando pra academia. Tá repreendido em nome de Jesus. É, o Michelzão é fruto do Antunes, lapidou o Michel, cuidou dele. Michelzão, obrigado por tudo, tá, meu irmão? Amém, Vamos pastor. para Provérbios hoje 16. Eu separei alguns textos aqui que fala profundamente com você que não só você que quer ser empresário ou não, ou líder, uma coisa você precisa entender. Todos nós que estamos aqui, eu ministrei isso em São Paulo num culto agora. O texto de Apocalipse 5:10 diz assim: Nós nos fizemos como reis e sacerdotes e reinaremos sobre essa terra. Quando nós olhamos isso, nós precisamos entender: reinaremos sobre a terra. Não está dizendo possivelmente vamos reinar, possa ser que vamos reinar, talvez dê tudo certo se a economia não mudar. Não, o texto diz assim: reinaremos. Lê o texto aí, pastor Michel, lê o texto aí para nós. Apocalipse 5:10. Agora, meu pastor. Apocalipse capítulo 5 versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Veja que é uma afirmação. Reinaremos sobre a terra quer dizer o presente do futuro. Então ele pega o seu presente e te mostra o futuro. Ele está dizendo: não me importa a situação que você está agora. O que importa é que você está sendo feito para ser reis e sacerdote. E com isso você irá reinar juntamente com Jesus na terra. Mas para você reinar sobre a terra, você precisa se tornar um sacerdote ou você precisa se tornar um rei. E Deus me deu uma outra revelação sobre isso. Você acredita, pastor Michel? Eu acredito, meu pastor, solta a bomba. Sacerdote cuida da igreja, cuida da obra de Deus. Reis cuida do povo de Deus. Então, ou você é o pastor que está ministrando a palavra, ou você é o rei que está alimentando o povo com seus recursos. Uau. Só tem esses dois caminhos. Aí eu não nasci para ser pastor. Tudo bem, você pode se tornar um rei com o seu dinheiro, você pode gerar cesta básica com o seu dinheiro, você pode gerar um aluguel de alguém que esteja precisando. Com o seu dinheiro, você pode auxiliar alguém numa compra de uma geladeira, de um fogão. Você pode, como rei, cuidar de alguém. Então você tem que se formar como um rei ou como um sacerdote. A unção de rei, por exemplo, eu, eu não vou dizer que eu não tenho, porque eu acredito que gradativamente Deus tem desenvolvido isso. Mas durante muito tempo eu não tive a unção de sacerdote. A minha unção era de rei. E isso eu escutei do profeta Vinícius Iracema, do profeta Arnon, isso eu escutei do profeta Gilberto Luiz, eu já escutei de grandes homens de Deus que eu respeito muito, que são muito usados, o que eles enxergam na minha vida.
E eu não queria ter uma unção de rei, eu queria ter uma unção de sacerdote. E é a confusão que o inimigo sempre põe na nossa cabeça. É o pastor querendo ser empresário, é o empresário querendo ser pastor, e aí a máquina não anda, porque Deus tem as pessoas certas na posição certa conforme ele vai criando. Essa função de rei, eu levei muito tempo para entender o que é ser um rei. Porque quando a gente pensa, a pessoa tem uma unção de ser rei, então a gente pensa assim, ah, essa pessoa ela vai mandar em tudo. Não, o rei tem uma única responsabilidade: cuidar do povo. Ele tem, ele é um rei sobre uma nação e ele cuida daquela nação. Aquela nação, se tiver doente, ele tem que suprir. Ele enfrenta guerras para trazer suprimento e recurso para aquele povo. Ele enfrenta a guerra, ele forma soldados, ele forma pessoas, enfim, essa é a unção. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque o texto diz: reinaremos sobre a terra. Diga assim para você mesmo: reinaremos sobre a terra. Pode falar, é profético. Reinaremos sobre a terra. Se tiver alguém perto de você, diga assim: eu vou reinar nessa terra. Eu vou reinar nessa terra. Porque Jesus está afirmando isso. Não é uma possibilidade. Ele está dizendo: reinaremos. Jesus, quando sobe no barco, juntamente com os discípulos, ele diz assim: passemos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Ele não diz assim: olha, no meio vai vir uma tempestade, possa ser que a gente vai morrer. Não, ele disse: vamos passar para o outro lado. Mas vai vir uma tempestade, não importa, eu já disse que nós vamos passar. O que acontece? A promessa vem, todos nós temos promessa de Deus aqui, amém? Quem tem promessa, levanta a mão. A promessa vem. Aí vem a tempestade. Aí nós ficamos igual Pedro. Mestre, o senhor não se preocupa que nós vamos morrer? Aí Jesus fala: eu não falei que nós vamos passar, meu filho, o que é que você está desesperado? Essa passagem nós vamos falar um pouco aqui, porque nós não sabemos lidar com os desafios e esquecemos das promessas que Deus fez para nós. Nós não sabemos lidar com os desafios. E não sabemos lidar com isso, esquecemos das promessas. Então Jesus ele vira para você e fala assim: fica tranquilo, eu estou contigo, você vai vencer. Ah, mas, pastor, e se o profeta que falou para mim isso aí não for de Deus? É por isso que você tem a Bíblia, que é a própria profecia, é o próprio Deus falando com você, não tem profeta. Então, às vezes, a gente gosta de correr atrás de um culto profético, porque tem um profeta lá. Às vezes é só dobrar o joelho no teu quarto, abrir a Bíblia que Deus vai falar. É só você ir para o monte, pegar a Bíblia que Deus vai falar com você. Às vezes, quando você dá mais atenção para a palavra de Deus, você pode ter certeza que ele vai falar até mais do que muitos profetas. Ele vai derramar. Hum, vamos ler Provérbios 16 para não ficar só em minhas palavras e de repente vocês falar que hoje eu não falei nada. Vamos lá. Tá me escutando bem aí, Michel? Uhum. Aí, gostei. Aham. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem, marca esse primeiro verso aí, vamos marcar ele, vamos botar uma bolinha laranja nele. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Meu Deus, vamos marcar isso aqui também. Daqui a pouco a gente pinta o Provérbios inteiro. Consagrar ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidas. Vamos marcar isso aqui também. Eita Deus. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Meu Deus do céu. Talvez isso responda muita coisa de pessoas que falam assim: por que que existem as pessoas do mal? Por que que Deus deixa acontecer isso? Por que que Deus deixa acontecer aquilo? Eu vou dizer para que que deixa, tá? Já vou entrar aqui falando já para você, para a gente engrossar isso aqui. Quando trazem para Jesus um garoto que ele tem um espírito epilético, que ele se joga no fogo, que ele se joga no chão, que ele sofre, os discípulos que estão em volta, eles dizem assim: quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Foi os avós?
Quem foi que errou? Jesus diz: Isso é para que a glória de Deus se manifeste sobre a terra. Acha esse texto aí para mim, pastor Michel. Esse é para que a glória de Deus se manifeste. Por quê? O que que nós aprendemos nessa passagem para você entender que fala com esse propósito 4 aqui, que eu já vou falar dele. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Aquele garoto, ele estava sofrendo. E os discípulos estavam procurando, sabe o quê? Não curar o garoto. Estavam procurando o culpado. Talvez aconteça tudo isso na casa da gente, com os amigos, ou às vezes acontece na empresa, né? Nós não quer saber de resolver o problema, nós quer saber quem foi o culpado, porque nós queremos acusar, porque aí nós entramos na posição de Lúcifer, que é o acusador. Quando acontece um erro dentro da empresa, quando acontece alguma coisa, não saia procurando quem errou, vai lá e conserte, porque se você estiver achando quem errou, você é simplesmente o acusador. Você está querendo achar quem errou para acusar. Vamos engrossar mais o caldo? Um casamento, marido e mulher. Enquanto o marido estiver tentando achar o erro na mulher e a mulher tentando achar o erro no marido, está tomando a posição de Lúcifer. Não vai resolver. A partir do momento que a mulher, que é mais sábia, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. A mulher, ela tem um coração amoroso maior do que do homem. Isso Deus já colocou. Quando a mulher é sábia, ela para de procurar o erro e ela passa a trazer palavras doces para que alegre o coração. Quando nós estamos discutindo, eu já passei por isso, já entrei em discussões, eu fico acusando a pessoa fica me acusando, fica acusando a pessoa fica me acusando, fica acusando, não chega a lugar nenhum. Aliás, sabe o que que acontece? Nós só nos machucamos, as palavras lançadas você não consegue corrigir mais, e depois você, que acalma a tempestade, tem que sair pedindo perdão e desculpa por tudo que falou. Por quê? Porque nós estamos sempre atrás do culpado, ao invés de parar e falar, não vou fazer mais isso. E o não vou fazer mais isso. Não vou cometer mais esse erro. Ah, mas você disse isso e da outra vez, e da outra, e da outra, e da outra vez, e continua fazendo. Tá bom. Mas eu estou dizendo que eu não vou fazer. Quer dizer, eu estou em busca de melhorar. Você falou para mim que não era para deixar essa porta aberta aqui da empresa e você deixou a porta aberta. Tá bom, na próxima vez eu não vou deixar. Você passa num ambiente, vê a mesa suja. Se você sair para achar quem foi que deixou a mesa suja, você está atrás do culpado, que você quer acusar. Mas se você já passa o pano, resolve, e numa oportunidade que você entra lá no grupo, você entra no grupo, ou numa reunião, você fala, gente, vamos procurar deixar as coisas tudo limpinha. Esses dias fui na cozinha, encontrei a mesa suja. Imagina, é um ambiente que nós fazemos a refeição, tem que estar tudo limpo, para estar agradável, cheirosinho. Vamos zelar por aquilo que Deus. Você não precisa sair achando culpado, você pode conversar e falar, e aquela pessoa que vai estar no meio não vai se sentir afrontada diretamente e vai falar: Nossa, eu vacilei, não vou cometer esse erro de novo. Então, esse verso 4 está dizendo claramente: se entrar numa discussão, não procure o culpado. Amém? Procure resolver. Mulheres que estão aí, por gentileza, tenham paciência, porque homem é homem, menino é menino. A gente já sabe. Homem é homem. O homem, ele tem o jeito dele, e às vezes o jeito dele não vai falar exatamente como vocês gostariam, do jeito que vocês gostariam, mas tenham sabedoria. Porque se modelar o homem para se falar como uma mulher e agir como uma mulher, vocês mulheres não vão querer, que vocês vão dizer: esse homem parece um frouxo, não serve para nada. Então Deus botou uma essência no homem e uma essência na mulher. Ele botou uma essência na mulher de carinho, de amor, de zelo, e derramou sabedoria em vocês. Como o pastor Cláudio Duarte mesmo diz, a mulher é a única que tem capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ela muda a música do rádio, coloca o Waze
conversa com o marido e ainda vê que ele está entrando na rua errada. O homem abaixa a cabeça para mudar a música, bateu o carro. Então, vocês têm que ter essa capacidade. Não gere o DNA do homem de ser com palavras mais pesadas e fortes. Quebre isso. Quebre isso. Não procure o culpado. Quebre isso. Vou dar um segredo para vocês, tá? Mulheres de todas a live. Se o marido for agressivo com vocês, falar palavras que tá pesado, não responda com agressividade. Mate ele com amor. Olhe para ele e diga: não me trata assim, amor. Você vai me machucar. Você pode ter certeza que na hora ele já vai pedir perdão, te abraçar e tudo mais. Às vezes, é só um jeitinho da fala. E ajustando esse jeitinho da fala, já organiza a conversa novamente. Então vamos seguir aqui, porque o verso 4 diz que o Senhor cria tudo. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, gente, Atos dos Apóstolos diz, sabe o quê? Foi necessário um Judas. Foi necessário um Judas para que o plano de Deus se cumpra. Vou contar uma história para vocês aqui. Querem escutar uma história? Amém? Quando eu montei meu escritório, eu não tinha dinheiro. Então, eu arrumei um sócio investidor. Essa história poucas pessoas conhecem, tá bom? As pessoas mais próximas da empresa conhecem essa história. Então, eu não tinha dinheiro, eu tinha 24 anos, 25 anos de idade, eu arrumei um sócio investidor e ele botou o dinheiro na empresa. E ele não trabalhava lá. E era uma pessoa muito agressiva, era uma pessoa que andava armada, era uma pessoa que era muito agressiva. E eu na igreja e ele do mundo. E aí, é, eu orando muito, eu recebendo palavras proféticas de que Deus ia transformar o escritório, ia transbordar, ia fazer as coisas mudarem. Na época, nós recebíamos os contratos tudo em cheque. E aí, ele passava no final do dia no escritório, pegava os cheques e levava embora, todos os cheques. E ele perguntava para mim o que eu queria. E aí ele tinha uma conta num restaurante, que eu almoçava nesse restaurante, e ele pagava no final do mês, porque ele levava todos os cheques. O meu aluguel ele pagava para mim, e eu não tinha dinheiro para mais nada, porque ele ficava com todos os cheques que ele passava no final do dia e levava. De repente, esse escritório, eu comecei a receber palavras proféticas na igreja. E ele tirava sarro, o crente, o pastorzinho, vai lá, se eu der dinheiro para você, você vai deixar no altar, você vai botar na mão do pastor, tal, 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 tal. De repente, o que que aconteceu? Deus começou a secar a fonte. E eu comecei a não fechar mais contrato. Então, um dia, ele chegou no escritório, meio alterado de bebida, viu que não tinha contratos fechados. Ele achou que eu estava escondendo os contratos e os cheques. Então, ele entrou no escritório com mais duas pessoas. E aquele dia, ele me bateu tanto que eu não conseguia mais enxergar. Os meus dois olhos fecharam de tanto soco e me batia com o revólver na cabeça, machucou minha cabeça todinha. E aí eu fiquei largado, praticamente desmaiado no chão do escritório. E ele foi embora. No outro dia, quando ele voltou no escritório, eu não dava conta nem de andar. E eu morava no escritório, dormia dentro do escritório. E aí eu lembro que eu sentei com ele na mesa e falei assim: o que que você quer para você me deixar em paz? E ele falou assim: eu quero um ano de tantos pagamentos, quero esse dinheiro e depois eu te deixo em paz. Mas passou 2 dias, ele voltou lá e ele mais uma vez ameaçando, quebrando tudo, levou todos os computadores, quebrou as mesas, quebrou tudo que tinha no escritório.
E eu falei, não, fica tranquilo que eu vou pagar o dinheiro que você quer. E aí eu fui para a igreja e eu fui orar. E lá na igreja eu recebi uma palavra profética de que Deus estava fazendo a separação das águas. E é engraçado que quando Deus quer entregar algo para você, se você fizer uma conexão errada, ela não vai acontecer enquanto você não sair fora dela. E Deus, quando Ele quer tirar alguém de perto de você, Ele vai fazer de uma forma que vai gerar uma guerra e uma luta tão grande que você nunca mais vai querer ver essa pessoa. Talvez se Deus não tivesse feito que isso acontecesse, poderia prosperar porque eu tinha promessa e ele sendo um ímpio eu prosperava. Então Deus não age assim. Talvez, se Deus não tivesse feito dessa forma, eu ia fazer de um jeito que o meu coração ia estar constantemente acreditando que ele poderia se converter e eu poderia trabalhar junto com ele. E Deus não queria isso. Então Deus fez de um jeito que não tinha mais como ter parceria. E depois que eu livrei dele, eu passei 1 ano, 2 anos pagando esse homem. Tudo que entrava eu pagava para ele. E o restante eu botava no altar, que eu tinha uma aliança com Deus, e tudo que eu ganhasse de segunda, quarta e sexta eu colocava no altar. E o pouco que entrava de terça, quinta e sábado, eu ainda dava para ele, que era o dinheiro que eu tinha combinado. E aí, a gente se pergunta, por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus deixa uma enfermidade chegar na nossa casa? O engraçado é que Lázaro era amigo de Jesus e ficou enfermo. Às vezes nós temos que parar com os porquês e com os praquês e apenas viver e acreditar que Deus está no controle. Hoje, vendo o tamanho da empresa, eu sempre me pego pensando, o que seria dessa empresa se eu continuasse com aquela sociedade? O próprio Deus fez separação dessas águas. Quando você entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele controla tudo, e que às vezes coisas que não aconteceram na sua vida, você tem que começar a mapear quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são as pessoas que você está ouvindo, quem são as pessoas que você está andando. Isso pode estar retendo as tuas bênçãos. Isso pode estar travando a tua bênção. Então, vocês precisam entender que cada live aqui vocês escutam uma história, uma mais difícil do que a outra. Para que você termine essa live aqui, esses 31 dias de provérbios, e você não tenha mais desculpa de falar por que que eu não venci. E eu estou contando para você uma história que aconteceu comigo. Então, eu estou dizendo para você que eu enfrentei todos os níveis de dificuldade e de situação difícil para você entender que a sua dificuldade pode estar pesada, mas se eu passei, você vai passar, você vai superar. E eu precisei entender. E Deus fez isso para separar. Então, o próprio Deus fez com que Jesus escolhesse um Judas. Porque o texto diz, foi necessário. Você achou esse texto, pastor Michel? É o do Judas que eu pedi para você achar ou não? Achei esse senhor, meu pastor. Está aqui o texto. Ele está em João, capítulo 9, versículo 1 a versículo 3, que diz: E passando Jesus, viu um homem cego de Não. nascença. Não, Hã? não, 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 não. Eu estou falando do Judas, que foi necessário um Judas para que a obra de Deus se cumpra. Depois pega esse texto. Perdão, vou pegar agora e já te passo. Foi necessário um Judas. O texto diz, foi necessário um Judas. Então, eu fui traído. Foi necessário um homem que traísse para você acordar em alguma área. Ah, porque eu tive um problema com isso. Foi necessário para que haja uma divisão dessas águas, porque o que Deus tem com você pode ser que não tenha com a outra pessoa. Eu sou uma pessoa que ando com Deus. Eu tenho defeitos, gente. Tenho defeitos, não são poucos. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, Deus já tinha me arrebatado. Então eu tenho defeitos. Mas uma coisa eu tenho: Cristo. E todos os dias eu acredito que Ele trabalha na minha vida. Se eu me relacionar com uma pessoa que não quer Cristo, sabe o que que vai acontecer?
Se eu não separar, o próprio Deus separa essas águas, porque ele não vai me perder. A Bíblia diz que quem chegou até Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Então, se eu vou lá me relacionar com uma pessoa que não tem Jesus, deixa eu explicar uma coisa para você. Você corre um sério risco de passar um tempo com essa pessoa, amar essa pessoa e Deus fazer a separação dessas águas. Porque Deus falou: você quer, ela não quer, ou ela quer e você não quer, um jugo desigual. Meu pastor, Agora Atos vamos. capítulo 1, versículo 16. Lê aí, Irmãos, profeta. era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Escuta, quando você já é de Jesus, você não tem mais escolha, sua vida. Quando você aceitou Jesus, qual foi a oração que você fez? Senhor, meu Deus, entrego a minha vida em tuas mãos. Acabou. Acabou. Agora, você não é crente. O marido não é crente. O marido não é crente. A mulher não é crente. Aí o marido aceita Jesus. Aí vai haver um processo de conversão da esposa. Mas quando você já é de Cristo, você precisa entender que você precisa se relacionar com uma pessoa que é de Cristo, senão é um jugo desigual. É um jugo desigual. Um quer ir para a igreja, outro quer ir para o boteco. Um quer orar e o outro quer escutar Zeca Pagodinho. Um tem uma mentalidade de princípios, valores e temor a Deus. O outro está com vontade só de relacionar e desejos da carne. Está flertando com todo mundo. Então você precisa compreender. Se você não quer uma separação das águas, os dois têm que estar com Cristo. Não tem jeito. Nossa vida é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. É por ele. Acabou. Então vamos seguir Provérbios, gente, por favor. Eu contei uma história para vocês entenderem que Deus está no controle de tudo e tem coisas que Deus faz que a gente não compreende, mas Deus faz para que a gente entenda. A partir dali, eu passei a compreender e entender que todas as vezes que eu fosse colocar uma pessoa dentro da empresa, eu vou orar primeiro para ver se Deus quer. Tá aí o Antunes. Eu passei um ano, gente. Um ano. Ei, presta atenção. Um ano. É um ano. Eu passei um ano orando para sentar para tomar um café com Antunes. Para no dia que a gente sentar para tomar um café, ele falar assim para mim assim: Cezão, gostei da tua história e eu quero ajudar você. Vamos trabalhar junto? E eu virar para ele. Eu passei um ano orando e eu virar para ele e falar: irmão, eu preciso de 3 dias, porque eu não posso fazer uma contratação sem saber se Deus está nesse negócio e é só desejo meu. Eu te quis tanto que às vezes pode ser que seja só desejo meu. Eu preciso que Deus fale comigo. Me dê 3 dias. Aí falei para ele: Antunes, quem anda comigo dificilmente sai de perto. O pessoal pode até sair e montar a empresa dele, ter as coisas dele, mas nós continuamos tendo um relacionamento. Nós não viramos inimigo, então precisa ser um passo muito certo. E ele compreendeu. Saí de lá, fiz no estacionamento ainda da cafeteria, eu fiz como é que fala? Eu falei com Deus e fiz uma prova com Deus. Falei: Deus, se for do Senhor, vai acontecer isso. E aí aconteceu. Quando foi na segunda-feira, nós sentamos para conversar e eu contratei o Antunes para trabalhar na empresa e, graças a Deus, mudou o quadro na empresa. Bom, por que que eu estou falando isso? Porque você precisa ter sabedoria com o relacionamento, precisa ter sabedoria com, com a sua empresa, você precisa ter sabedoria com tudo que está à sua volta. Tem pessoas que serviu para você em uma estação, mas não serve na nova estação. Se você continuar se relacionando com as pessoas da estação atrás, não aparecem coisas novas. Você precisa de pessoas novas na nova estação, ou essas pessoas te acompanharem para a nova estação.
Mentalidade nova, ação nova, atitude nova, conceito novo, porque as coisas antigas ficaram para trás. Não dá para passar para frente, não vai romper. O que que nós fazemos? Nós queremos as coisas novas, mas não queremos largar as coisas antigas. Não vai mudar. Porque as coisas antigas continua com a linguagem antiga, continua com o costume antigo, continua com os vícios antigos, e aquilo continua tomando conta da tua vida. Sem você saber. Você está numa nova estação, mas não consegue tomar posse dela, porque você está se alimentando de pessoas que estão numa mentalidade antiga. Como diz o profeta Gilberto, só até aqui. Vamos continuar aqui. Abominável é o Senhor. Verso 5, gente. Mas esse Provérbios, ele é muito brabo, gente. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará assim a devida punição. Eu vou marcar isso aqui também, não tem jeito. O que quer dizer isso, gente? O arrogante de coração é aquele que acha que não precisa de Jesus. É aquele que acha que o conhecimentozinho dele pequeno vai levar ele em algum lugar. É aquele que acha que está sempre certo e questiona as ações de Jesus. Gente, quando uma pessoa ela não consegue enxergar quem é Jesus e questiona quem é Jesus, a arrogância de coração dela está muito alta. Está muito alta. Eu já contei a história para vocês aqui do meu amigo que disse que gostava do Buda, né? Contei para vocês, né? Peguei a estrada, 2.000 quilômetros com um cara, amigo meu, namorado de uma amiga, e ela, você tem que falar com ele, você tem que conversar com ele. E aí eu sentei, começamos a conversar, e eu falei para ele assim: irmão, você gosta do quê? Aí ele falou assim: ah, de religião? Eu falei: é, de religião. Aí você, eu gosto do Buda. Eu falei: você gosta do Buda? Ele falou: gosta. Eu falei assim: por que que você gosta do Buda? Ele bota fé. O Buda é muito sábio. O Buda tem uma sabedoria milenar. Aí eu falei: quem é o pai do Buda? Aí ele falou: o pai do Buda? Eu falei: é. Ele falou: o pai do Buda foi outro Buda. É o Budão. Eu falei: ah, tá. Eu falei: é por isso que eu gosto de Jesus. Aí ele falou: por que que você gosta de Jesus? Porque o pai de Jesus fez o Buda, fez o pai do Buda, fez todo mundo que está na Terra. Eu prefiro ficar com ele. Se você acha que o Buda é inteligente, imagina o pai que fez o Buda. Aí ele, ó, acho que fumava muita maconha. Ele parou, ó, boto fé. Agora eu vi que esse Jesus é brabo mesmo, hein? Tinha pensado por isso, não. Falei: pois é, irmão. Jesus fez o Buda, fez o pai do Buda. Se Buda é inteligente, imagina Jesus. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Eu conversando com ele, eu consegui trazer uma visão. Hoje ele congrega vou dizer onde ele congrega. Hoje ele congrega na Comunidade das Nações, junto com o JB Carvalho. E é um cara de Deus, ele filma lá os cultos, me manda e fala assim para mim assim: irmão, quem é Buda perto desse Jesus, hein? Eu falei: é isso, Jesus anda sobre as águas, o Buda mal conseguia sentar. Hum, Vambora, gente. Então, não deixe o seu coração ser arrogante nem soberbo ao ponto de você achar que você não precisa de Jesus, tá? O nível de conhecimento que você tem é rasgo. Você não enxerga além de uma parede. Você não vai muito longe sem o conhecimento de Jesus. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno. Ei, o temor do Senhor evita o maligno. Tudo que eu já estou falando aqui para vocês é para vocês entenderem. Eu estou indo verso por verso agora aqui. O que que é o temor do Senhor? Se eu disser para o Antunes assim, vou usar o Antunes, mas você pode falar para o teu cônjuge, tá? Você pode falar para o teu marido, para tua mulher, para o teu namorado. Se eu virar para o Antunes e falar assim: Antunes, fica tranquilo que eu sou fiel a você.
Aí ele vai falar assim: é, Cezão, por que que você é fiel a mim? Eu sou fiel a você porque o meu compromisso é com Deus. O meu temor é com Deus, não com você. Aí você pode botar fé. Agora, se o homem virar para você e falar para você que pode confiar nele, pode confiar em mim. Pode esquecer. Pedro chega para Jesus e diz assim: Mestre, eu te amo. Ah, eu morro por ti. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Tem um galo, ninguém sabe onde ele está, mas eu coloquei ele lá só para te avisar. Tem um galo e ele vai cantar quando você me negar. Pedro falou: jamais vou te negar. Eu sou capaz de entrar no fogo por ti. Eu sou capaz de morrer por ti. Jesus falou: a tua palavra, meu irmão, não é nada sem estar comigo. Você vai me negar no primeiro desafio. E aconteceu. Quando o galo cantou, Jesus, o Pedro caiu em temor, se arrependeu e começou a chorar. Então, se o homem prometer para você dizer, não, fica tranquilo, porque eu não vou fazer isso, porque eu isso, aquilo, esquece. Agora, se o homem falar assim, deixa eu te falar uma coisa, meu compromisso é com Deus. É por isso que a maior virtude de uma mulher e a maior virtude de um homem é o temor a Deus. Eu não te traio porque eu sou temente a Deus, como ele vai me olhar. Eu não minto porque eu sou temente a Deus, como ele vai me olhar. Eu não faço nada de errado porque se eu fizer, como Deus vai me ver. Minha aliança é com Deus. E o temor ao Senhor evita que você caia no laço do maligno. Agora, se você falar, não, eu não te traio, fica tranquilo, porque eu te amo. Cuidado, cuidado, porque a palavra do homem, a palavra da mulher, não se sustenta sem Cristo. Não tem possibilidade. Amém? Quantos estão entendendo aí? Vai digitando um amenzinho aí, só para me entender aí se o caldo está engrossando aí. É por isso que se você estiver buscando um relacionamento, busque uma pessoa que ame a Deus, tenha temor por Deus, tenha princípios e valores cristãos. Caso contrário, tu vai sofrer. Vai sofrer. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessas pessoas vivem em paz com ela, pela vontade divina. Gente, acho que aqui não precisa de revelação, não, né? É só ler. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dela vivem em paz com ela, pela vontade divina. É, deixa eu abrir aqui para o Antônio. Chega aí, Antônio, na conversa aí. Vamos engrossar esse caldo. Bora. Eu vou fazer uma pergunta só, Antônio. Pode ser? Manda. Fala, Ah, aí. Igual um mineiro. Ah. né? Como é que faz o do mineiro? Né? Aí. Ó, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor. Antônio, vamos ler o texto. Quando uma atitude de uma pessoa é agradável ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, ok? Ok. Então, por que que o crente diz que o inimigo está atrás dele? É sinal que ele não está fazendo coisa que está agradando a Deus, não é? Shhh. Pesou, hein? Canelada com K, hein, Pastor César? O inimigo está furioso, está querendo arrancar minha vida. Ué, então você não está fazendo o que é agradável a Deus, porque se você fizer, até seus inimigos fiquem em paz. Como diz o crente, é Bíblia. Forte. Glória. Ô, glória. Às vezes a gente fala umas coisas que nós não estamos conseguindo ter uma intenção. Antônio, fala disso aí, Antônio. Fala, o que que você acha disso? Pastor César, quando você falou isso aí, me fez lembrar o seguinte: quando você pega a história, né, de, por exemplo, de José, lá no Egito, e a Bíblia diz que Deus inclinou o coração de Faraó a José. Quem Hum, inclina o coração é Deus. Quem faz a gente ter paz é Deus. Se a gente vive dentro dos propósitos, dentro dos princípios, né, de coisas que já foram até lidas aqui em Provérbios, por exemplo, quando fala que 6 coisas Deus detesta e a sétima a sua alma abomina, aquele que causa intriga entre irmãos. Então, se a gente está vivendo dentro desses princípios, dentro desses preceitos, não há brecha.
E por não haver brecha, Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz com a gente. Porque é Ele que faz com que Ele vai dar a permissão para que os inimigos possam ou não nos perseguir. E essa permissão dentro do reino de Deus, ela só vai acontecer por meio de legalidade, porque Deus ele é justo juiz. Deus jamais vai poder permitir que se nós estivermos andando na luz, olha o que a Bíblia fala, hein? Se estivermos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Então, Antônio, se nós pegar isso aí, então, se eu estou na luz, ele está na luz, vamos ter comunhão. Quer dizer que se não alguém não está na luz se não tiver comunhão. exatamente. Alguém está com a luz apagada. Mas quando ele está falando do texto, pastor César, se estivermos na luz como na luz, ele está falando de Isso. luz, ele Ele está na mesmo, luz. ele mesmo, ele é a Isso. luz. Se eu estou na luz, como ele já está na luz, Sim. temos comunhão uns com os outros. Se está faltando comunhão na nossa vida, significa que a gente não está na luz. Ou alguém não está na luz. Ou alguém não está na luz. Vamos dizer que você tem um colaborador que não está se entendendo com você. Alguém não está na luz, ou você ou ele. Se Isso, você sabe que você está na luz, você já sabe que o outro não está na luz. isso mesmo. Até porque aí você vai pegar o outro texto, né? Que não existe, não tem a menor possibilidade da mesma fonte jorrar água doce e salgada. Meu Então, Deus. como que a gente vai estar em sinergia, em sintonia, quando há uma divergência de pensamento? Como que a gente vai ter sinergia se há divergência no propósito? Se um está com Jesus e o outro não está? Não tem como, você não vai. Por isso que a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ele diz: Antônio, não ameis o olha, mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Antônio, escuta. Se eu tivesse no culto e você pregando essa palavra, já ia ficar assim, ó. Não, pastor César, pode engrossar o caldo ou não? Engrossa o caldo, deixa Não, Deus te mas vai usar, ser vaso. caldo grosso, vai ser chumbo grosso, mas chumbo grosso, Carabadagadagadagadá. mas chumbo grosso pesado. Por exemplo, nós vamos ter agora a conferência Ano do Nascimento. Vai ter momento lá, Deus vai oportunizar, porque é uma coisa, você ensinou isso. Não existe culto sem oferta. Sim. Então vai ter que ter oferta porque para que aquilo seja um culto a Deus. Uhum. Então, vamos imaginar as pessoas que vão vir para o ano do nascimento. Então Deus vai gerar um momento de oferta porque é culto. Vamos imaginar que a pessoa não vai vir para o ano do nascimento, mas terça-feira, quer dizer, quarta-feira ela vai para o culto da igreja dela, ou vai na quinta, ou vai no domingo. A Bíblia diz que se você tiver diferença com algum dos seus irmãos, é melhor que você acerte primeiro a diferença que você tem com seu irmão, porque senão a sua oferta não é aceita. Não adianta se chegar lá, agir na emoção e falar assim: vou dar um carro para a igreja. Você pode dar o que você quiser. Se você tiver com problema em relação a perdão, ofensa, mágoa, diferenças com a vida de outras pessoas, embates, conflitos emocionais, a Bíblia diz que a sua oferta não é aceita. O que eu quero dizer com isso? Tudo no reino se move por meio de princípio. O reino se move por meio de princípio. O reino se estabelece por meio de princípio. Por isso, Deus é justo juiz. Então, se nós estivermos dentro dessa frequência do reino, a frequência dos princípios, dos valores, a Bíblia vai dizer que até os nossos inimigos serão obrigados a ter paz com a gente. E aí, olha como que a palavra ela é rica. Olha como que ela difunde, ela é abrangente, porque aí a Bíblia vai dizer que se o inimigo vier por um caminho, ele vai ter que fugir por sete. Ele falou, ele veio Pesado. por um, agora vai ter que fugir por sete. Pesadíssimo. Ó, escuta, gente. Oito. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riqueza com justiça, com injustiça, perdão.
Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Você que é empresário, você que tem seu casamento, tem sua vida, tem tudo. Nunca esqueça esse verso aqui, o 9. Esse verso está no 9 porque ele cria nascimento de coisas novas para você. Ele está falando de nascimento de coisas novas. Então ele está dizendo: você pode desenhar o que você quer, mas quem vai determinar o teu futuro é o próprio Deus. Mas eu quero isso. É Deus que vai determinar se você pode ter ou não. Ah, mas eu sonhei com isso. É Deus que determina se é o momento de você ter ou não, se é a hora de você ter ou não. Então o que que eu faço? Eu oro e digo, Pai, é o momento. Já aconteceu comigo de eu querer um imóvel, muito morar num imóvel e ele não acontecer. E depois de anos, aquele mesmo imóvel, depois de alguns anos, aquele mesmo imóvel caiu na minha mão. Porque não era a hora. E eu preciso entender, eu não posso ficar revoltadinho, eu não posso ficar brigando, questionando, porque essa não é essa é a posição de Lúcifer. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, tá bom? Todas as vezes que você se revolta, você fica nervoso, você usa palavras pesadas, todas as vezes que você não aceita o que está acontecendo, você sentou na cadeira de Lúcifer. Bem-vindo. O que que Lúcifer fez? Ele não aceitou a posição que Deus tinha para ele. Ele questionou o que Deus tinha para ele. Ele questionou o que Deus fez com ele. Ele questionou o que Deus tinha para ele. Então ele foi expulso do céu. Todas as vezes que você entra nesse drive de ficar nervosinho porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, muito cuidado, porque essa cadeira pode ser de Lúcifer. É a cadeira da revolta. É a cadeira da. Eu não aceito isso. Porque, pelo amor de Deus, você precisa entender que quem cuida da tua vida é Deus. Se eu tentar fazer uma parceria com uma pessoa e não deu certo, é porque Deus não quis. A minha mente é assim. Não tem a ver com ele nem comigo, é porque Deus não quis. Se eu tentei um relacionamento e não deu certo, é porque Deus não quis. Porque se Deus quiser, ah, ele desce uma comitiva de anjo. Ele move o céu, ele move a terra, ele faz o que tiver, ele muda o HD da pessoa, ele muda a torre de comando da pessoa, ele tira a ira de dentro da pessoa, ele bota amor dentro da pessoa, ele faz a pessoa amar ele faz a pessoa ver. É, Deus, vocês não têm noção. Se Deus botou um sonho na cabeça do faraó para tirar José da prisão, o que que ele pode fazer com você? Ele botou um sonho na cabeça do faraó e ninguém conseguia revelar, só José. Meu Deus, hein? Ô, pastor Eita, César, oi. deixa eu só fazer um comentário aqui. Já que você me chamou, aí eu me senti aqui à vontade de fazer um comentário. Não, pode Dentro do falar, que você é de casa. Pega um dentro do que você café. acabou de falar aí, tá? Vamos imaginar uma situação aqui, tá? Então vamos imaginar uma situação. Tá cheio de gente aqui nessa live, né? Então tá aqui pastor Michel, tá o Matheus lá de Caxias, tá Luísa, sobrenome Luísa Preto, Bianca Medeiros, o Aires Narita, a Marlene, a Rosiele, o Augusto lá de Blumenau, a Aline Santos, Crislane, tantos outros que estão aqui na live. Uhum, Vamos imaginar uma situação, pastor César. Essas pessoas que estão aqui na live aqui, né? E tem gente que está com câmera desligada aí, mas tem mais de 87 pessoas nessa sim. live. Vamos imaginar que qualquer uma dessas pessoas agora, essa pessoa vira lá e faz assim, ó, Antunes, eu tô indo agora pro meio de uma mata. Eu não vou fazer nenhuma macumba, não. Vou fazer uma feitiçaria. Terra. Vou fazer uma magia negra. Vou fazer feitiçaria agora. Uhum, Aí o povo tá ficando doido, tá repreendido em nome de Jesus. Aí, pastor César, você falou da pessoa ficar revoltada, ficar nervosinha. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando a pessoa se rebela no reino espiritual, no reino do espírito, isso é recebido como se a pessoa tivesse feito uma obra de feitiçaria. É como se ela tivesse contratado um feiticeiro para fazer uma obra de feitiçaria. uhum. Isso é o resultado do pecado de rebelião. Então a gente se rebelar, a gente se revoltar, a gente querer ter a razão, achar que só a gente está certo. Porque, pastor César, não, presta, respira, vou ser pesado demais. Eu não sei para que que você me chamou, não, mas vou engrossar o caldo. Eu estava falando isso com a minha querida, amada esposa ontem, a respeito de uma pessoa. Eita, meu Deus do céu. Minha querida e amada esposa. Meu É Deus isso do mesmo, céu. querida e amada esposa. Eu estava conversando Esse com ela. Dele.
Não, escuta, o pastor César respira. Ontem, para dar aquela despressurizada, dar aquela relaxada. Ah, 10 horas da noite a gente estava na sauna, pastor César. Leve. gente, a mulher do Antunes é mais ativada que ele. Vocês não têm noção. A mulher do Antunes é mais ativada que ele. E aí? É verdade. E aí a gente estava na sala, a gente estava conversando. Aí nós falamos a respeito de uma pessoa que nós gostamos muito. Nós Ah, amamos essa pessoa. Amamos a presença dela. E aí eu até falei para ela, convidei essa pessoa para estar com a gente no ano do nascimento. E ela deu uma desculpa tão esfarrapada. hum, Mas a desculpa esfarrapada dela tem nome, pastor César. hum. Porque ela tá brigada com várias pessoas. Aí eu falei para minha esposa, ela tá brigada com fulano, ela tá brigada com ciclano, ela tá brigada com Beltrano. Em Brasília ela tá brigada com esses quatro. Em Goiânia ela tá brigada com mais duas. Em tal lugar. Peraí, que mundo que essa pessoa vive de Só tem um céu. achar que tem 10 pessoas erradas e só ela que tá certa? É, Antônio, só tem um céu. Como esse povo vai entrar, eu não sei. É pastor que não fala com pastor. Eu fico olhando e falo, mano, como vai entrar? Deus não vai fazer um céu para cada um, é só um céu. Olha, gente, é, eu vou falar uma coisa para vocês e isso é importante. Se você é de Deus, se você está reto, se não tem mentira, se não tem enganação, Isaías 54:17 para você, tá? Nunca esqueçam disso. O cara pode lançar a palavra que for contra você. Ele pode ficar endemoniado, te falar tudo que ele quiser para você. Se você está correto, o texto diz: toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Esta é a herança dos que estão com o Senhor. Meu Deus do céu, deixa. Ah, meu Deus. Ah, é porque lançaram uma palavra contra mim, amigão. Eu tô é com Deus. Ele não perdeu uma batalha. Se tu não venceu, é porque não chegou no final. Porque, meu Deus, só vence. Só vence. Tem uma historinha, gente. Deixa eu contar pra você. Tem uma historinha e ela é bem legal. Essa historinha, ela é muito interessante. Eu já preguei sobre isso e eu vou pregar de novo aqui pra vocês rapidamente. A história é o seguinte: estava um exército caminhando com Jesus. Esse exército está caminhando com Jesus. E eles entram numa batalha. E quando eles entram na batalha, Jesus se faz oculto e deixa só o exército. Aí, no meio desse exército, um deles ajoelha e começa a orar e falar assim: Senhor, nós vamos perder. Eu preciso que o Senhor envie um anjo aqui. Senhor, nós vamos perder. Aí essa oração foi lá para o céu, gente. Quando ela chega lá no céu, o anjo pega a mensagem. É uma história. Pra vocês entenderem como funciona. O anjo pega a mensagem, corre, o mensageiro corre. Chega até Jesus e fala assim: Jesus, o soldado que está lá na batalha, ele orou agora, a oração chegou aqui e ele disse que eles vão perder. Jesus olhou para o anjo e falou assim: perder? Perder? Foi isso mesmo que ele disse? Perder? Foi isso mesmo. Pega o livro ali. Acha essa palavra perder, acha essa palavra, porque eu não criei essa palavra. Essa palavra significa o quê? Eu não conheço essa palavra. Perder? O que ele quer dizer? Eu preciso entender o que ele quer dizer. Aí eles pegam o livro do céu, começam a ver as palavras que Deus criou e não acha perder. Aí ele fala para o anjo: volta lá, manda um recado para o soldado, fala: ó, nós não conhecemos essa palavra perder, não. Nós não sabemos o que você está pedindo. Isso é para você entender que todas as vezes que você acha que você vai perder, o anjo está falando para você, sabe o quê? Nós não conhecemos essa palavra. Essa palavra não faz parte do nosso dicionário aqui no céu. Essa palavra vem do inferno, não vem do céu. Aqui no céu não tem perda. Aqui no céu não tem derrota. Aqui no céu só tem vitória. Essa oração que você está fazendo não está vindo para o céu, não, está indo para o inferno. Você precisa entender. Quer dobrar o joelho e falar: Pai, eu quero a vitória. Pai, me dê a vitória. Porque aí ele vai olhar e vai falar assim: vitória. Ah, ele quer a vitória, pode descer lá e entregar. Essa palavra perder não existe no céu. Então, vamos seguir aqui.
Para nós terminar esse mistério aqui, gente. Eita, Deus de mistério. Meu Deus do céu, esse negócio aqui tá ficando bom hoje, hein? Segura aí, Antunes, que você daqui a pouco vai falar mais um pouco, tá bom? Você e a sua amada Cibele. Eita, mulher que. A Hoje Cibele? eu não tô com a amada Cibele, olha quem tá comigo aqui hoje, ó. Quem? Quem? Deixa eu ver. Azaf, Aí é pesado, hein? Calebzão e na outra sala, Pastor Michel. Ixi, tá pesado, hein? A Cibele, sabe o que que a Cibele é, gente? A chave de fenda que aperta o Antunes. Eita, mistério! Adagadagarabada. Eita, Deus! Gente, o Antunes, ele é tão ativado que ele entra na casa dele e ele abre a porta da sala e ele já fala assim: quem tá comigo, diga eu! Quem tá comigo? Shhh, pesado ou leve? Aí a mulher dele fala assim: Antunes, menos, você tá em Mas casa. agora tem o cachorro, ele me recebe numa alegria, você não faz ideia. É o Logan. É Logan, né? É, Logan. Ah, e o Antunes é pai de pet, gente. Vocês têm que ver ele com o cachorro, mano. Ele até fralda. Esses dias ele levou o cachorro no escritório, o cachorro tinha fralda. Eu falei, que miséria é essa? Pra quem não queria nem cachorro, velho. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, gente. Olha só. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça. Presta atenção. Ser homem, quer ser rei, os seus lábios têm que falar com autoridade, não pode haver mentira. Você não pode mentir dentro da tua casa para tua mulher, você não pode mentir para teus filhos, você não pode mentir para teus colaboradores. Você tem que agir com autoridade. Seus lábios não podem carregar mentira. 11. Equilíbrio e peso honestos vêm do Senhor, por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. Saiba medir as coisas. Isso aqui é uma coisa muito errada. Às vezes, no momento de nervosismo, a gente fala coisas para as pessoas e esquece tudo que as pessoas estão fazendo por você. Esquece o quanto ela já fez por você, o quanto ela já atravessou um mar, atravessou um rio para poder te ajudar. Nunca esqueça o que as pessoas fazem com você. Tem uma balança justa dentro de você. Equilíbrio e peso honestos vêm do Senhor. Por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. A prática da impiedade é abominável aos governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem felicidade ao rei. Escuta essa daqui. Os lábios justos. Só as mulheres que estão aí, por gentileza, só as mulheres. Só as mulheres. Eu estou vendo aqui algumas mulheres na minha tela, diga assim: os lábios justos fazem a felicidade do rei. Mulheres, tenha lábios justos, com amor, com carinho. Não meça esforços em ser agradável ao seu marido, às pessoas que estão próximo de você. Lance palavras proféticas sobre o teu marido, sobre teus filhos. Lance palavras de amor. Elogie. Trate bem. Agrade. Faça o dia melhor dele. Os lábios justos fazem a felicidade do rei. E ele ama pessoas que falam a verdade. Ai, ai, ai. Cheque na garraia. Seja verdadeiro. Seja limpo. A ira do rei é pronúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Posso engrossar o caldo, Antunes? Bora. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E a Bíblia está dizendo que o homem sábio faz o quê? Acalma a tempestade. Hum. Então vocês, homens, se a discussão estiver muito calorosa, digam, vamos falar depois. Vamos conversar com mais calma, porque o homem sábio acalma a tempestade. Por isso, pastor César, que eu ouvi determinada vez uma frase, e agora eu estou entendendo essa frase. Essa frase diz que a mulher em casa, ela cria a atmosfera e o homem mantém. Miser, ó, fala de novo, Antunes. Fala pausado. Dentro de casa, no relacionamento familiar, a mulher cria a atmosfera da casa e o homem mantém. Uhum, isso mesmo. A mulher sábia
A mulher sábia não gera a contenda. E o homem sábio acalma o coração da mulher. A mulher executiva acalma a tempestade dos problemas que os colaboradores estão passando. E o homem executivo, o profissional, acalma todo o nível de ansiedade e problema. Você precisa compreender que tanto o homem quanto a mulher têm a capacidade de não entrar na briga, não gerar briga e acalmar ela. Por isso que a Bíblia fala muito sobre a língua que se freia. Mas vamos deixar isso para uma fala depois. Vamos continuar aqui o mistério de Deus aqui. Aleluia. Deixa eu ler, eu estava no o lábios juntos fazem a felicidade. A ira do rei, tá total. 15, Ah, o 15. Ok, 15. obrigado, hein? A alegria no rosto do rei é sinal de vida, e seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. É muito melhor conquistar a sabedoria que o ouro puro, mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Nós estamos correndo atrás do ouro, estamos correndo atrás da prata, mas não queremos a sabedoria. O ouro e a prata sem sabedoria é destruição da tua casa inteira. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua alma. A soberba procede à ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Ai, 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 ai. A soberba, deixa pra lá. Ela está só anunciando a ruína. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo que fala, prospera. Quem considera atentamente tudo que fala, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala alguma coisa dentro da tua casa, tua esposa escuta, ela vai prosperar. E muito mais. Ela confia no Senhor, que vai mudar a tua vida. O homem, a mulher ou o colaborador está lá na empresa, da mesma forma. Sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem poder de convencer os outros. Ai, 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 aqui bate em todo mundo, inclusive eu. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Na maioria das vezes, quando a gente perde o equilíbrio, o que que nós fazemos? Gritamos, choramos, perdemos o controle emocional. E quando a gente perde o controle emocional, nós perdemos a capacidade do outro entender o que está acontecendo. O entendimento é fonte de vida para aqueles que possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos. O que que é insensatez, gente? A insensatez é quando você começa a fazer coisas levianas, coisas que não poderiam ser feitas. E por que que você faz isso? Porque você não está dentro da palavra de Deus. Porque se você tivesse na palavra de Deus, o seu coração estava cheio, porque a boca fala o que o coração está cheio. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e regozijam a saúde e a alegria de viver. Meu Deus do céu, será que só eu já cheguei a escutar, sabe o que, pastor Michel? Eu já cheguei a escutar, sabe o quê? Você só gosta de escutar palavras doces. Meu Deus. Você só gosta de escutar palavra que enche o teu ego, enche a tua alma. Mas a Bíblia está dizendo aqui, as palavras agradáveis é como favo de mel, são doces para a alma. É por isso. Nós não nascemos, gente, para ficar escutando palavra que nos machuca. A vida é uma só. Vamos aproveitar. Você que é casado aí, ó, pega tua esposa, leva para jantar, fala palavras bonitas, compra uma joia para ela, faça algo que você nunca fez, crie memórias. Eu vejo muito pai querendo criar memória com o filho, mas nunca cria memória com a esposa. Cria memória com a esposa, tenha seus próprios jargões, sua própria linguagem, suas próprias figurinhas para falar com a tua esposa, sua forma de falar com ela. Crie isso. Gere isso na vida de vocês. É importante, gente. É importante. Ah, mas isso é de criança, é infantil. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que nós devemos ser todos como crianças. Todos. A Bíblia fala que todo mundo seja como criança vai entrar no céu. Às vezes a gente fica muito preocupadinho. Ai, será que isso, aquilo? Cara, crie memória com a tua família.
Crie memória. Isso é importante. Tem a música de vocês. Tá vendo que o relacionamento tá tomando uma dimensão? Manda a música de vocês. Lembre de coisas boas. É importante. Tô te falando, é importante, gente. Colaboradores, empresa, da mesma forma. Crie memória. Constantemente, o Antunes é campeão em fazer isso. Ele senta com a gente e fica lembrando de coisas boas que nós já passou, de situações boas, momentos que nós passamos dando risada e está lembrando das memórias. Isso é importante. Crie memórias. Amém. É por isso que quando a família ela não está indo muito bem, ou quando ela vai perdendo a conexão, você sabe o que que faz para juntar a conexão, Pastor Michel? Pastor Michel? Ah, meu pastor. É. Quando a família ela está precisando de uma conexão, sabe o que que eles fazem? O que, meu Eles pastor? fazem involuntariamente, eles não sabem nem que eles vão fazer isso, mas eles fazem. Sabe O o que que é? quê? O quê? Quando a família ela tá boa, tá tudo bem, tá Ok. tudo caminhando bem, a carruagem tá boa, mas Deus quer trazer mais amor. Hum. Deus faz você trazer um cachorro para dentro de casa, que aí, mano, o cachorro tem a capacidade de unir a família inteira de novo. O negócio vira mistério. Muito É, bom. a família já é boa, já é maravilhosa. Aí Deus fala: agora eu vou trazer um cachorro que você vai ver, todo mundo vai ficar junto e vai brigar para ver quem vai passear com o cachorro, quem vai levar o cachorro, quem leva para cagar, quem leva para mijar, quem dá E, comida pro não, e o cachorro. engraçado é o que menos quer o cachorro é o que vai mais cuidar. É, não, aí ele virou papaizão. Esses dias o Antunes me ligou. Eu vou te contar, o Antunes me ligou e ele falou assim: eu vou te chamar o Loganzinho aqui. Eu falei: Antunes, que voz é essa, Antunes? É a linguagem nossa com o Logan aqui, pra ter uma linguagemzinha com o cachorro. Ele é o cachorrinho da família. Eu falei: que mistério é esse, meu Deus do céu? Tem Eu até a já vi, eu linguagem. vou falar que eu não sou baú para guardar segredo. Eu, Ah, eu já vi o Antunes trocar a fralda desse cachorro, tá? não, mano, é mistério, mas tem que ser. O cachorro, ele tem a capacidade de gerar amor na família inteira, tá? Você pode ficar até com medo, falar: se eu trouxer um cachorro, minha mulher vai me matar. Muito pelo contrário, ela vai ser que mais vai amar aquilo ali vai gerar um amor, vai ser um negócio mistério. Eles têm essa capacidade. Vamos seguir aqui. Parei aonde, hein, gente? Meu Deus do céu. Vamos do 20. 25. Oh, meu Deus do céu. 20. Aires, é você, Aires? Sou eu. Você é brabo, mano. Você é brabo demais, né? Por isso que é o cara do TI. Caminhos que parecem certo ao céu. Ai, meu Deus do céu. Mano, esse provérbios aqui, eu não sei. Há caminhos que parecem perfeito ao ser humano, contudo o final conduz à morte. Eu prego isso todos os dias. Há caminho que aos nossos olhos parece perfeito, mas nos leva à morte. Orem, gente, orem muito. Depois de orar, ore de novo. Depois de orar, ore outra vez. E depois de orar, ore outra vez. Porque há caminhos que parecem até perfeito aos teus olhos, mas te leva à morte. Ah, mas aquela amizade é boa. Cuidado, ela está te levando à morte. A fome do trabalhador obriga a trabalhar. E o estômago que o impulsiona. Isso é a coisa mais certa. Hoje eu tive uma reunião com um empresário e ele estava falando para mim que está quebrado, está sem dinheiro, que está numa situação difícil e que ele precisava de dinheiro para fazer a máquina dele andar, fazer os negócios andar, que o produto dele é bom. Eu falei: sabe o quê? Você tem a maior válvula do mundo na tua mão. O quê? Dívida e precisa de dinheiro. Você sabia que quem tem muita oportunidade não vence na vida? Só vence na vida quem não tem oportunidade. Quanto mais eu estender a mão para as pessoas ajudando ela, a pessoa não vence. É por isso que Deus muitas vezes me arranca da vida da pessoa. Porque a pessoa passa a se sustentar em mim e eu estrago a pessoa. Então Deus arranca eu da vida da pessoa porque Deus fala assim: essa pessoa vai aprender. A maior válvula que você tem é a necessidade que você passa. Meu irmão, quando a água bate no queixo, tu aprende a nadar. Não vai morrer afogado. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como o fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas, misericórdia. Assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. Gente, vamos procurar não ser provocador de contenda, muito menos difamador. Não vamos criar isso, não vamos acusar. Quem fica procurando acusar é o diabo, é Satanás purinho. Tu, nós já sabe, quem acusa é Satanás.
Não faça isso, por favor. Às vezes até nós cometemos erro no momento eu já vou até orar, vamos orar, gente. Põe a mão no coração que eu preciso fazer uma oração aqui, por todos nós. Pai, graça nós te damos. Eu venho aqui nesse momento pedir perdão, Pai. Isso. Pedir perdão para todo nível de conversa que eu possa ter acusado, que eu possa ter apontado o dedo, que eu possa ter procurado, meu Senhor, a culpa. Eu não quero sentar nessa cadeira de Lúcifer. Eu não quero ser o que difama. Eu não quero ser o que machuca com palavras. Eu não quero que tenha palavras duras. Eu vim para ter palavras doces, doce como mel. Senhor, todos nós que estamos agora nessa live, Senhor, perdoe-nós, Senhor. Perdoe a nossa língua pesada. Perdoe a nossa fala sem prudência, sem sabedoria. Perdoe a gente, Senhor. Por favor, perdoe a gente se em algum momento nos magoamos, se em algum momento nós fizemos alguma coisa que não foi diante do que o Senhor quis, se em algum momento fizemos alguma coisa que te chateou, perdoe, Senhor. Estamos aqui pedindo perdão, suplicando ao Hum. Senhor por ter falado coisas que machucou, falado coisas, meu Pai, que pode ser que tenha trago ofensas. Em nome de Jesus, nos perdoe. Amém. Aleluia. Isso é muito importante, tá, gente? Porque muitas vezes a gente fica trazendo palavras pesadas e ofensa e vamos machucando as pessoas por onde a gente passa. O homem violento alicia o seu próprio amigo e o guia para a trilha do mal. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já está meio caminho de praticar o que é mal. Cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor deve ser conquistada mediante a sua vida justa. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda a cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. A sorte é lançada no colo. Não queria interromper, não, mas o Pera 31 aí, é Aaron. Antônio Espuro, né? O Hã? 31 é Antônio Espuro, hein? O 31 é o Antunes É Foro. Antônio. Porque É o nem cabelo a Antunes gente tem para Foro. poder falar, né? O Antunes é o nosso Richard Gere. Aleluia, hein? Ei, mistério. Aleluia. Ei, Antunes. Glória a Deus. Olha, gente, verso primeiro. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, o Senhor é quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga verdadeiras as motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as suas obras e os teus planos, e serão bem-sucedidos. Sempre que for fazer alguma coisa, consagre ao Senhor. Lance uma oferta para Deus. Vou fazer qualquer coisa, consagre e lance uma oferta. Nós não estamos falando de valor, nós estamos falando de aliança. Consagre ao Senhor os teus planos, os teus projetos, e faça uma aliança com Deus na igreja. Lance uma oferta sobre os teus projetos e o que você busca. Em nome de Jesus. Dê nome para a oferta e você vai ver o fruto que ele vai gerar. Senhor, graça nós te damos por esse provérbios, pelos ensinamentos. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, cuida do nosso coração. Traga um espírito de mansidão para todos nós. Eu profetizo um espírito de mansidão. Eu profetizo, meu Pai, que o Senhor envia um espírito sobre nós de sabedoria para poder conversar, de conhecimento. Afaste de nós todas as ações malignas que estão dentro de nós. Afaste de nós todas as amizades que não prestam. Afastem dos nossos ouvidos parar de escutar aquilo que é do mundo. O mundo já não nos pertence mais. A amizade com o mundo não agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, nos coloca na trilha do reino. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, nos conduza da melhor maneira, em nome de Jesus. Eu profetizo um novo tempo, uma nova estação sobre a nossa vida. Amém. Todos vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje o Provérbios foi brabo. Muito bom, obrigado a todos vocês que estão aí, tá? Pastor César, e amanhã? Oi, Vai convidar amanhã. alguém? Amanhã, deixa eu ver aqui. Amanhã eu vou convidar. Amanhã vai fazer provérbios comigo a Crislaine.
Abre o áudio, Tunes. Caldo Oiê! grosso, caldo grosso. Parece que eu já estava sentindo. Eu falei, meu Deus, vai falar meu nome. Amanhã é eu e a Crislane, é mistério. Amanhã é nós. Crislane me aguenta, gente. Crislane Fechou. já chorou tanto, gente. E amanhã vocês vão ver. Crislane já chorou, tem história. É, Bom, 8 anos. fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Todos vocês, Amém. obrigado por estarem aqui. Que vocês tenham uma noite abençoada, transbordante, única do Senhor. Que o Senhor possa acampar os anjos à tua volta, renovando suas forças, trazendo sabedoria, fazendo você, mulher, ser uma mulher virtuosa, como de provérbio. E você, homem, um homem que acalma a tempestade, como nós hoje aprendemos. Amém? Amém. Um Amém. beijo da minha alma para ti. Tchau, tchau.